Boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu não sei que horas você ligou o seu aparelho receptor para ouvir esta mensagem que eu tenho para você. Importante é que você pare um minuto tudo o que você está fazendo, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é alimento, ela é sustento para nossas almas. E eu venho aqui neste dia de hoje trazer uma palavra que pode mudar a sua história, pode mudar o teu jeito de pensar, pode mudar as suas estratégias e, o melhor de tudo, pode te colocar no caminho, na direção certa. Eu quero trazer uma palavra que vai fazer com que você venha ver a tua vida a partir de hoje diferente, de uma forma melhor. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque eu tenho certeza que você que parou para me ver aí agora sabe que eu tenho uma palavra de esperança para a tua vida. E essa palavra, ela vem diretamente do trono de Deus. Ela vem do céu para a tua vida. E como um instrumento na mão de Deus, eu quero transmitir esta palavra para a tua vida. E aprendi com o meu amado pastor Irã, um amigo que eu tenho, uma coisa que é muito séria e que está escrito: meditar na palavra. Meditando nessa palavra, eu quero compartilhar contigo, você que está me vendo aí agora, você que ligou o teu aparelho receptor para receber esta mensagem, você que está desesperançoso da sua vida, você que está pensando em desistir, eu quero trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que vai te mostrar o outro lado da sua história. De repente você está vivendo momentos ruins, de repente você está vivendo um momento ao qual você acha que não vai suportar. Eu quero falar para você esta palavra. Meditando no livro de Lucas, capítulo 19, eu vou ler para você entender, porque se tem uma coisa que nós temos que entender e procurar entender, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 19, se você tem uma Bíblia aí na sua casa agora, pastor, eu não tenho uma Bíblia, mas eu posso pegar o meu celular nesse momento e entrar aqui num aplicativo e abrir aqui a Bíblia e acompanhar o Senhor. Faça isso, porque vai ser bom para quem? Para você, para mim, para nós. Porque eu sempre digo que servir a Deus é bom para nós que necessitamos do favor de Deus para nossas vidas. E meditando em Lucas 19, versículo 1 em diante, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Lucas vai enfatizar em dizer que esse homem, por nome de Zaqueu, primeiramente, ele tinha uma profissão. Ele era chefe dos publicanos. E não somente chefe, mas a Bíblia diz que ele era rico, ele tinha uma condição financeira boa, ele não precisava de estar trabalhando muito para obter o seu sucesso financeiro, pois a Bíblia diz que ele era rico. E olha que coisa tremenda, e ele ficou sabendo que Jesus estava entrando, passando pela cidade de Jericó.
E automaticamente alguém comentou a esse homem, por nome de Zaqueu, que Jesus fazia milagres, que Jesus operava maravilhas, que Jesus manifestava a sua glória no meio do povo. E essa glória que estava sobre a vida de Jesus, ela vinha de Deus. E nós vemos que Zaqueu vai colocar dentro do seu coração um sentimento de procurar saber quem é Jesus. Olha que coisa tremenda! E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Nós vemos dentro da palavra de Deus que Zaqueu era chefe dos publicanos, um homem rico. Ele fica sabendo que Jesus está entrando em Jericó e já estava passando por aquele lugar. Porém, quando ele se interessa em saber quem é Jesus, ele já começa uma dificuldade. Pastor, qual é a dificuldade? A multidão. Porque aonde Jesus está, sempre vai aglomerar pessoas. Vai se juntar multidões. Por quê? Porque aonde Jesus chega, ele opera sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus estava vindo, e Zaqueu com um sentimento: eu tenho que saber quem é esse homem, por nome de Jesus. Quem é esse homem que está andando com uma multidão? A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Aleluia. Trazendo para os dias de hoje, se ele quisesse, ele poderia ter pago alguns seguranças para ir lá e tirar a multidão para ele saber quem era Jesus. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, mesmo sendo chefe dos publicanos, mesmo sendo rico, ele agora se interessa em saber quem é esse homem com tanto poder. E coisa boa é quando nós se interessamos em saber quem é aquele que deu a sua vida o resgate das nossas vidas ou das nossas almas. Zaqueu, ele tinha tudo, ele não precisava de nada, ele era rico. Mas ele tinha dentro dele um desejo de saber quem era Jesus. Eu quero dizer para você que está me vendo aí desse lado, do outro lado da tela, que todos nós, todos, sendo rico, pobre, com religiões ou sem religiões, porque eu não prego aqui religião, porque a religião, ela muitas das vezes afasta o povo de Deus. E Jesus falou assim: a minha religião é cuidar da causa da viúva, do órfão e do necessitado. Zaqueu tinha tudo que ele precisava, porém ele tinha um vazio, e esse vazio só tem um que preenche no nosso coração, que se chama Jesus Cristo. Agora, Zaqueu, ele vai, olha que coisa tremenda, me acompanha aí com a tua Bíblia aberta, não feche, que a Bíblia diz que ele vai correr, e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu agora, ele vai tomar uma atitude. Ele está vendo a multidão vindo, ele não sabe quem é Jesus, por ele ser de pequena estatura, sendo baixo. Então ele vai correr, ele vai se adiantar, ele vai adiante de Jesus. Ele sobe numa figueira brava para ver quem é esse homem com tanta autoridade, com tanto poder, e que estava causando ali naquele local, naquela localidade, naquele lugar, um reboliço onde a multidão estava acompanhando Jesus. Ele sobe naquela árvore
naquela figueira brava, para ver quem é esse homem. E coisa boa que ele estava num local, ou num lugar estratégico. Ele sobe no lugar sabendo que Jesus ia passar por ali. Não tinha outro lugar para Jesus passar a não ser por ali. E ele está esperando para saber quem é Jesus. Olha que coisa tremenda. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa tremenda. Olha que Deus maravilhoso é o nosso Deus. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquela árvore onde Zaqueu estava, Jesus olha para cima e Zaqueu está olhando para baixo para saber quem é Jesus. Aleluia! E no mesmo momento que eles trocam esses olhares, Jesus fala: Zaqueu, desce depressa. O que me chama a atenção é que Jesus me conhece e te conhece por nome e sobrenome. Jesus não perguntou a ninguém, eu não vejo escrito Jesus perguntando quem era aquele homem de baixa estatura ou aquele baixinho naquela árvore. Eu não vejo isso. Mas quando Jesus chega diante dele, Jesus já chega falando: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que está me vendo aí agora, que para Jesus, você tendo riqueza ou não tendo riqueza, Ele te conhece. E Ele sabe aonde Ele pode mover para fazer com que você venha crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ah, pastor, mas eu não acredito. Ah, pastor, mas eu não creio. Como que pode acontecer isso, pastor? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Zaqueu, ele creu porque ele ouviu falar que Jesus curava, fazia maravilhas. Então ele se interessou em buscar esse homem e saber quem ele era. E quando ele tem esse encontro, Jesus se apresenta para ele. Ele fala: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém. Hoje, Jesus estava falando hoje. Ele não estava falando naquele dia que ele estava lá: ó, amanhã eu vou lá na sua casa. Não, não, não. Porque todo aquele que se interessa em saber quem é Jesus, Jesus se apresenta. Às vezes nós estamos passando por lutas, dificuldades, não é o caso de Zaqueu, que ele tinha riqueza, porém faltava Jesus na casa dele. Às vezes a pessoa pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, ele não tem nada. Está faltando. Às vezes a pessoa não tem nada, mas tem Jesus, aí ela tem tudo. Por quê, pastor? O nosso tudo é o nosso Deus, nosso Salvador, o nosso Senhor. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa, ou pousar na tua casa, visitar a tua casa. E a Bíblia diz que apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Ou seja, ele estava diante de um homem onde ele não sabia quem ele era, e na hora que ele se apresenta, automaticamente Jesus fala: eu vou entrar na tua casa, eu vou mudar a história da tua casa, eu vou mudar a tua vida,
eu vou fazer algo diferente, ao qual ele nunca tinha visto, nem ouvido e nem sentido. Porque quando Jesus chega, as coisas mudam, os pensamentos mudam, o sentimento muda. Por quê, pastor? Porque quando Jesus chega, ele chega para mudar a história. Mas tem um pequeno detalhe dentro desta palavra, e eu vou te mostrar. Porque nem todo mundo fica satisfeito quando nós queremos mudar de vida ou mudar de história. E eu vou ler para você. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha que coisa tremenda. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz isso. E quando Jesus vê um homem que está necessitado de mudança de vida, de caráter, de tudo, e Jesus fala, eu vou entrar lá e vou mudar a sua história, alguns se levantam. E a Bíblia diz que eles estavam murmurando, dizendo, falando para Jesus, Jesus vai entrar na casa desse pecador aí? Esse camarada, cobrador de impostos? Não, não pode. Mas Jesus, ele não vê como o homem vê. O homem, muitas das vezes, vê a situação, vê as coisas à sua volta, mas Jesus vê o coração. Naquele momento, Zaqueu estava desejoso de saber quem era Jesus. O coração dele estava desejando saber quem era Jesus. E olha que coisa tremenda, Jesus se apresenta a ele, aí se levanta o inferno. Se levanta pessoas para murmurar, porque uma coisa é quando eu e você recebemos uma vitória da parte de Deus. E outra coisa é quando as pessoas invejosas, pessoas que não querem ver o meu e o seu sucesso, eles começam isso ali, fulano, olha lá, como é que ele está agora? Ele está pensando que é melhor que a gente? Eles estavam murmurando, falando, Jesus vai entrar na casa desse homem aí, cobrador de impostos, pecador, vai comer com ele, vai entrar na casa dele, esse homem que está sempre tirando algo de alguém. E Zaqueu vai se justificar diante dos murmuradores e diante de Jesus. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha o que Zaqueu fala, e ele nem precisava dar satisfação. Ele nem precisava falar nada. Porque cada um tem a sua vida. E cada um deve cuidar da sua vida. É, pastor, é sim, claro. Zaqueu, ele não precisava falar, Jesus, ó, o negócio é o seguinte, eu sou rico e tá tudo certo, tá acabado. Não, Zaqueu falou, Jesus, olha, se eu tenho, olha só, Senhor, se eu dou metade do meu bem aos pobres, os meus bens, se eu tenho defraudado, se eu tenho pegado alguma coisa injustamente, se eu tenho roubado, tirado deles, e mais eu restituo quadruplicado, eu dou 4 vezes mais. Aí Jesus vai falar com ele, disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que coisa tremenda. Jesus não perguntou se aquele homem por nome de Zaqueu era rico. Jesus não perguntou se ele tinha gado, se ele tinha ouro, se ele tinha fazenda, se ele tinha nada disso. Jesus não perguntou nada. Porque Jesus não veio nessa terra trazendo um reino
terreno, mas um reino espiritual, um reino celestial, um reino de salvação de alma. Jesus, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é o Filho de Deus. Quando eles murmuram, Zaqueu se justifica: Jesus, se eu tenho defraudado, se eu tenho pego algo de alguém, eu vou restituir 4 vezes, ou quadruplicado. Ou seja, ele já não estava mais com o coração dele em nada dessa terra, ele tinha colocado o coração dele no nosso Salvador Jesus Cristo. E quando ele fala isso, Jesus já justifica ele: olha, Zaqueu, fica tranquilo, que hoje veio salvação. Ou seja, Jesus entrou na casa de Zaqueu para trazer a salvação da alma. É tanto sério isso que está escrito que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Está escrito no livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 33, está escrito: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que o nosso Senhor e Salvador quer é que nós venhamos estar buscando o nosso Deus, aos pés do nosso Senhor, clamando a Ele, vivendo para Ele. Zaqueu entendeu isso naquele momento. Para Zaqueu a riqueza não era nada. E Jesus também não queria nem saber da riqueza dele. Porque Jesus chegou já trazendo o quê? Jesus não fala de outra coisa a não ser salvação. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu vou entrar para a igreja, eu vou ter que dar dinheiro para a igreja, vou ter que dar dinheiro. Não, não, Jesus não está te pedindo nada disso. Jesus, ele quer a tua alma. Jesus quer que você esteja aos pés do Senhor. Jesus está falando dentro da palavra para Zaqueu, para mim e para você, que hoje veio salvação a esta casa. Ou seja, como eu já disse aqui, para Jesus, quando nós buscamos o nosso Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Porque, pastor, a riqueza para Deus é uma coisa. Uma casa na terra para Deus é outra coisa. Ah, um carro bom aqui na terra é outra coisa. Se Ele quiser te dar, Ele vai te dar e pronto, ponto. Com Deus é assim, assim sim, não, não. Mas para Ele essas coisas da terra são coisas ao qual o homem não deve botar o coração. Porque se você ouvir a voz de Deus e viver as maravilhas de Deus, você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Porque está escrito na palavra de Deus, Ele deixou escrito assim: olha, guarda os meus mandamentos e vive. Tem pessoas que têm muita riqueza, mas não vive. Ele vive em prol daquilo ali, ele não sai de casa. Pessoas que vivem atrás do computador o dia todo, deixando de viver as maravilhas de Deus em prol de uma coisa que vai ficar na terra. Pastor, o que nós temos que fazer? Buscar a nossa salvação. Jesus chegou já falando, aqui, ó, hoje, está aqui na Bíblia, vou até ler de novo para você entender, você que está me vendo aí, está escrito aqui, olha, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do homem, Jesus falando, olha, o Filho de Deus, o Filho do homem, veio buscar, olha só, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, ele veio trazer salvação e buscar aquele que está perdido. Ele veio trazer salvação àquele que está sem esperança, aquele que já não tem mais, as coisas dele só são aqui da terra, só vive pela terra. Não, não, existe um reino, e um reino de salvação.
Nós temos que entender isso. A igreja precisa falar disso. O povo de Deus precisa viver isso. Por quê, pastor? Porque ele veio salvar o que está perdido. Ele veio dar vida para aquele que está oprimido, para aquele que está cansado. A Bíblia diz, e está escrito: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele, não tem outro jeito. Além dele te aliviar do fardo, do jugo, do peso, dele mudar a sua história, mudar a tua vida, ele ainda tem um reino de salvação para você e toda a sua família. Foi isso que Jesus prometeu para o povo. Jesus não promete chave de casa, chave de carro. Ele não promete nada disso, ele promete salvação. Por quê, pastor? Porque as outras coisas são acrescentadas. Como ele disse, são as demais coisas. Ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você almeja. A Bíblia é tão séria e clara que diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então ele sabe quantos tem, você e eu não sabemos, mas ele sabe. Então você que está me vendo aí agora, você que está angustiado, oprimido, você que tem muita riqueza, você que não tem muita riqueza, você que também não tem nada de riqueza, não busque essas coisas da terra. Busque como Zaqueu. Ele tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Mas quando ele deixou Jesus entrar na vida dele, aí ele recebeu tudo. Então você que está me vendo aí agora, coloca a tua mão aí no teu coração. Ah, pastor, eu quero então que Jesus mude a minha história. Então repita essa oração comigo. Você que está aí agora, você que está me vendo, eu não sei onde você está, mas eu quero orar pela tua vida, porque eu acredito que o mesmo Jesus que mudou a história de muitas pessoas no passado, ele continua mudando hoje. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Curve a tua cabeça aí do outro lado da tela, feche teus olhos e eu vou orar contigo. Pai, essa pessoa que está me vendo e ouvindo aí agora, meu Deus, precisa de um milagre. E o maior milagre que o Senhor pode dar na face da terra para o ser humano é a salvação da alma. Porque eu li na tua palavra que as demais coisas vos serão acrescentadas. Só o Senhor pode acrescentar e mais ninguém. Só o Senhor pode dar vigor, pode dar saúde, pode dar sabedoria. Só o Senhor pode mudar a história do ser humano na terra. Só o Senhor pode tirar a dor, o sofrimento, a tristeza, o rancor, a amargura, a falta de perdão, o ódio. Só o Senhor pode arrancar essas coisas e colocar a tua paz, a tua alegria, a tua sabedoria, o teu amor, o teu entendimento, porque o Senhor só tem coisas boas para oferecer ao teu povo. E muitas das vezes o povo perece porque está escrito, porque lhe falta conhecimento, entendimento, e muitas das vezes o povo não quer buscar. E quem somos nós também para julgar, porque o povo é seu. Então eu te peço, Senhor, alcança essas almas, alcança essas vidas, essas mentes, toca nos corações e faça uma grande obra, uma obra de salvação, de curas, de milagres e de salvação. Assim eu oro por essa pessoa que está aí agora, e como ministro da tua palavra, eu abençoo crendo que haverá milagres na sua casa, na sua vida, na sua família, no nome de Jesus, para a glória de Deus e nossa alegria. Amém.